Olá, meus caros. Estamos aqui de volta para mais um bloco aí de correção de questões relacionadas à história de Goiás, né? Então, vamos partir aqui para essa primeira questão. A dica é, né, resolva primeiro, tá? Tente você resolver primeiro as questões e depois assista aqui esse comentário acerca das questões relacionadas ao tema trabalhado aí na nossa aula, ok? Vamos lá? Olha só, questão número 1, tá? Acerca dos aspectos relacionados ao contexto econômico e político que justifica a construção na década de 30 do século XX de uma nova capital para o estado de Goiás, assinale a opção correta. Então vamos lá, o item correto. Olha só, letra A. Os primeiros registros do desejo de mudança da capital datam da década de 30 do século passado, em decorrência da necessidade de promover o desenvolvimento econômico do estado. Muito bem, meus caros, você deve lembrar, lá na nossa aula, né, de introdução à história do território goiano, quando eu falei do primeiro governador de Goiás, Dom Marcos Noronha, ainda no século XVIII, levanta a necessidade de transferência da capital. De forma tal que esse desejo mudancista, ele apareceu em diferentes momentos da nossa história. E assim, não podemos de maneira nenhuma dizer que esse desejo mudancista, ele surge apenas na década de 30 do século passado, ok? Vamos lá, na letra B fala, a mineração, atividade econômica que sustentava a cidade de Goiás no século XVIII, era suficientemente rentável para justificar a manutenção de seu status de capital do estado e a oposição ao projeto de transferência da capital na década de 30 do século passado. Não, a mineração já havia perdido aí força no território goiano e não justificava de forma nenhuma, né, a manutenção da capital na cidade de Goiás, ok? Então, letra B também está eliminada aí. A letra C nos fala que, em termos políticos, a construção de Goiânia insere-se na conjuntura da Revolução de 30, certo? Que pretendia, entre outros objetivos, enfraquecer o poder das oligarquias regionais sobre as instâncias políticas e administrativas. Olha só, agora aqui nós já temos um item bastante interessante, né? Essa construção, então, ela insere-se na conjuntura da Revolução de 30, ok, né? Pretendia, entre outros objetivos, enfraquecer o poder da oligarquia sediada na cidade de Goiás? Sim, também, né? Entre outros objetivos, tá ok? Então, letra C. Mas vamos analisar os demais itens. Olha só, a letra D nos fala, a fundação da nova capital deveu-se a Pedro Ludovico Teixeira, agente do governo de Getúlio Vargas, sem conexões políticas no estado. Não, meus caros. Pedro Ludovico era membro, né, de uma das oligarquias de grupos políticos já sediados em Goiás. Ele que era sediado em Rio Verde, tá ok? No sudoeste goiano. Então, a letra D está incorreta. E a letra E nos diz que a necessidade de desenvolver a economia regional justificou a fundação da nova capital goiana, cujo urbanismo, entretanto, não superou o traçado barroco da arquitetura colonial, símbolo do atraso econômico. Não, meus caros. Tá? Então, o item começa aqui, né, corretamente, a necessidade de desenvolver a economia regional, tá? Justificou a fundação da nova capital goiana. Até aí tudo bem. Porém, quando ele fala que o urbanismo não superou o traçado barroco, não, meus caros. Goiânia foi inspirado no que havia de mais moderno em termos de urbanismo no mundo, que foi a Carta de Atenas de 1933. Tá? Então ela supera, sim, né, o que era o traçado barroco colonial, aquilo que predomina na cidade de Goiás, a antiga capital do estado, ok? Então nós temos aí realmente a forma, a resposta, o item correto, né, que nós discutimos aqui. Então a letra, como é que é aqui? Letra C, né? Letra C. Letra C é realmente o item correto, ok? Vamos lá. Próxima questão, questão número 2. Questão número 2. Na década de 40, durante os festejos de inauguração da cidade de Goiânia, o presidente Getúlio Vargas lançou a chamada Marcha para o Oeste, que serviria como diretriz para o povoamento e a integração regional para o país. Quanto a esse tema, os objetivos do governo Vargas podem ser confirmados pela... Então vamos lá. Quais eram os objetivos do governo Vargas? A criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNR, a fim de ampliar a estrutura de ligação entre as regiões e as cidades. Muito bem, né? Correto, o DNR criado ali, né?
a partir da união ali de outros departamentos, na década de 30, já no final da década de 30, com esse propósito, né, de estruturar a ligação entre as diferentes regiões do país. Então o item A apresenta-se como correto, mas vamos analisar os demais itens. A letra B nos diz que o planejamento e pela construção de Goiânia, ideia que se originou unicamente da estratégia do governo Vargas. Eu já frisei isso com vocês. Goiânia é um projeto de Pedro do Vico que leva a Vargas e Vargas decide apoiar. Em diversas questões aparece Goiânia como sendo uma imposição de Vargas, como sendo uma diretriz do governo varguista. Não, tá? Quem leva o projeto mudancista para Vargas é Pedro do Vico e Vargas decide apoiar então a construção de uma nova capital para Goiás, ok? A letra C nos diz que a construção de Goiânia para ser capital de Goiás, que objetivava antecipar e concorrer com a construção de Brasília, de forma nenhuma concorrer com a construção de Brasília. Podemos até dizer que Goiânia serviu como um laboratório para a construção da capital federal, mas não concorrer com ela, tá ok? A letra D nos diz política de povoamento e de interligação da região centro-oeste dos governos Getúlio Vargas e posteriormente Juscelino Kubitschek, que não lograram êxito. Pelo contrário, lograram sim muito êxito, né? Essa política de povoamento das regiões interioranas do sertão do Brasil. E a letra E, criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, para o desenvolvimento da agricultura na região, que se mostrou ineficaz como estratégia de interiorização. Não, mostrou-se sim eficaz. Grandes fluxos, né, migratórios correram para Goiás em busca das tais prometidas terras para a reforma agrária na Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Então, o que nós temos realmente como correto aí é a letra A. Ok, meus caros? Letra A. Próxima questão, questão número 3. Questão número 3 aí, olha só, temos enunciado aí um pouco mais extenso, né? Essa região foi objeto de uma política de expansão da fronteira agrícola, demográfica e econômica adotada por Getúlio Vargas nos anos revolucionários de 30. A marcha para o oeste, que teve como consequência imediata a criação de Goiânia. Possui a mais significativa placa de solos de boa fertilidade natural que existe em todo o estado de Goiás e se constitui no mais autêntico polo de atração das populações migrantes. Então vamos lá. O texto faz referência à região goiana anteriormente denominada, a região aí denominada de Mato Grosso Goiano. Mato Grosso Goiano é a região central do território goiano, tá? Do estado de Goiás. Hoje, olhando, né, a divisão do estado de Goiás na chamada mesorregiões, a região denominada centro, então, era a que anteriormente era denominada, então, de Mato Grosso Goiano, tá? Então vamos ficar atentos, isso aí aparece frequentemente nas nossas provas e o candidato ali que não está atento, preparado, ele acaba confundido, pensando ali, de repente, Mato Grosso Goiano, alguma região já limítrofe à fronteira de Goiás com o estado do Mato Grosso. Não, bobagem. O fato dessa região ser conhecida como Mato Grosso Goiano é justamente porque nessa parte central do território goiano, do estado de Goiás, você tem solos naturalmente um pouquinho mais férteis e é a região em que predomina uma vegetação de mata. Você tem uma vegetação mais densa, uma vegetação composta de árvores mais retilíneas, né? Diferente daquela vegetação que caracteriza o Cerrado estrito sensu, né? Que é aquela vegetação de uma paisagem de vegetação mais retorcida, mais baixas, mais espaçadas, ok? Então Mato Grosso Goiano, porque na parte central do estado de Goiás predomina a vegetação de mata, ok? Não esqueça disso, tá? Vamos lá, próxima questão, questão número 4. Vamos lá. A marcha para o oeste representava, na visão oficial, o mundo em perspectiva. Uma realidade geográfica a incorporar-se no quadro da civilização moderna. No período de 30 a 45, Goiás conheceu um ativo expansionismo dirigido pelo Estado, que incrementou o avanço da fronteira agrícola e ampliou a inserção da economia do mercado, tendo como principal suporte, vamos lá, principal suporte. Item 1. Apoio dos grandes proprietários de terra às medidas defendidas pelo governo que tinham como objetivo a alteração da estrutura fundiária do Estado, bem como da sua expansão. Meus caros, vamos entender direitinho esse enunciado? Olha só, aqui está falando de alteração da estrutura fundiária. O
que significa essa alteração de estrutura fundiária? Significa reforma agrária. Por quê? Qual é o padrão fundiário do Brasil? Qual é o padrão fundiário de Goiás? É o latifúndio, é a grande propriedade. Então, alterar a estrutura fundiária, no nosso contexto, significaria fazer uma reforma agrária. Agora, pense comigo, a reforma agrária sendo apoiada por grandes proprietários? De forma nenhuma, né? Então, esse item está errado, ok? O item 2, a fundação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, implantada no Vale do São Patrício, no início dos anos 40, com o objetivo de promover a ocupação da fronteira do Estado. Corretíssimo o item 2 aí, né? Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a Colônia Agrícola de Ceres, no Vale do São Patrício, né? Região ali, Ceres, Rubiataba, Nova Glória, aquela região conhecida então como Vale do São Patrício, no Mato Grosso goiano. Fundada em 1942, a Colônia Agrícola de Ceres. E o objetivo era justamente esse, né? De promover aí a expansão, a ocupação da fronteira agrícola do Estado. O que significa uma expansão da fronteira agrícola? É você incorporar novas áreas à agricultura. Então, quando nós falamos, por exemplo, pensar hoje no Brasil, né? A fronteira agrícola brasileira, ela avança em que direção, né? Em que direção está se expandindo a fronteira agrícola? Em direção à região amazônica. Então você tem aí, né, a devastação da floresta amazônica, seja no estado do Pará, no estado do Amazonas, você tem justamente a expansão da fronteira agrícola para essa região norte, tá? Ocupando áreas ainda não exploradas, né, para as atividades agropastoris, então incorporando essas áreas a essas atividades agropastoris, ok? Então foi isso que aconteceu na década de 40, né, no Vale do São Patrício. Então o item 2 correto, vamos lembrar disso. A transferência da capital para o centro mais dinâmico da economia regional em atendimento aos interesses das novas forças políticas e econômicas emergentes. Sim, a transferência da capital da cidade de Goiás para a região de Campinas, para onde foi construída Goiânia, atende realmente aos interesses, né, dessas forças políticas emergentes. O que são essas forças políticas? As forças políticas, principalmente do sul de Goiás, que passam a ganhar aí uma maior relevância econômica a partir do avanço dos trilhos e da abertura de um caminho por terra, possibilitando a ligação do sul de Goiás com São Paulo, né? Essa região vai experimentar significativos ganhos econômicos a partir da expansão da fronteira agrícola. E o item 5, então o item 3 está correto. O item 4, desculpe, né? 5 não, o item 4. O expansionismo preconizado pelos governos federal e estadual, centrado na ideia de industrialização do Estado. Não há que se falar em industrialização do Estado aí, né? Quando da construção de Goiânia, quando desse processo de modernização, do início do processo de modernização do território goiano. Beleza? Então vamos lá, estão corretos aí apenas os itens 2 e 3, não é isso? 2 e 3? Letra D, exatamente, os itens 2 e 3, letra D de delícia. Olá, questão número 5, banca o EG aí, né? Tentaremos mostrar a seguir por que foi preciso buscar fora do Estado a mão de obra para a construção civil e a vida dos operários na edificação de uma nova capital, que viria a trazer o progresso para os proprietários de terra, para os grupos oligárquicos e para os capitalistas em geral. Está aí mais um trecho de uma obra do professor Narcio Chaú, professor aqui da Universidade Federal de Goiás, foi secretário de Estado, né? Tem uma obra aí importante também em relação à construção de Goiânia e a transferência da capital. Bom, vamos lá. Fato de que parte considerável dos operários e técnicos que trabalharam na construção de Goiânia foi realizada de fora do Estado, se explica por quê. Então vamos lá, por que foi trazida, né, a maior parte aí dos trabalhadores para a construção da nova capital, por que ela foi trazida de fora do Estado? Letra A. O projeto de construção de uma nova capital era impopular para os muitos entusiastas das tradições da antiga Vila Boa de Goiás. Não, bobagem, nada a ver, tem relação nenhuma com isso não. Letra B. O governo dos Caiados investia pouco na qualificação de mão de obra, inexistindo instituições de ensino superior em Goiás nos anos 20, né? Inexistia em Goiás e praticamente em quase todo o Brasil, né? Então você tinha poucas escolas superiores no Brasil ainda nesse período. Então em Goiás você não tinha escolas de nível superior destinadas aí à construção civil, muito menos. Tá ok? Então letra C. Conflito gerado pela passagem da coluna Prestes em Goiás provocou a desarticulação das escolas de nível técnico existentes no Estado. Não tinha escolas de nível técnico. Tá? Você tem uma educação básica ainda precária
Tá? Letra D. O maior contingente da população de Goiás era de trabalhadores rurais, sem experiência e conhecimento técnico necessários para obras de maior vulto. Letra D. Corretíssimo, letra D. Ainda hoje, em obras de maior vulto, né, há necessidade de trazer tanto técnicos, engenheiros, né, o corpo técnico mais qualificado, quanto também operários para essas obras no estado de Goiás. Beleza? Então, letra D aí é a nossa resposta correta. Questão número 6. Questão número 6, vamos lá. A ideia de mudança da capital do estado surgiu à luz de interesses econômicos e sociais. Essa mudança não se processou em tempos normais, mas em tempo de alteração de política. Sobre esse contexto, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Olha só, sobre a ideia de mudança da capital. O que é possível afirmar? A ideia mudancista de muitos foi duramente enfraquecida pela Revolução de 30. Pelo contrário, a Revolução de 30, então, ela fortalece esse ideal mudancista. Vale dizer, a ideia de transferir a capital, ela vem desde o primeiro governador de Goiás, Dom Marcos Noronha, que assume o comando do território goiano, da capitania de Goiás, em 1749. Então, a partir daí, vários outros governadores levantaram a necessidade de transferir essa capital, o que só aconteceu no governo Pedro Ludovico, ok? Então, a letra A está fora, não enfraqueceu, fortaleceu o ideal mudancista. Letra B. A forte participação das oligarquias dominantes processou esta mudança como um meio de fortalecimento político. Não, olha só, as oligarquias dominantes foram alijadas do poder, foram retiradas do poder, tá, com a Revolução de 30 em Goiás. Ok? A letra C nos fala que as transformações políticas ocorridas com a Revolução de 30 soaram como um forte entrave. Um entrave seria uma dificuldade, uma barreira, né? Não, então está repetindo praticamente o que está no item A, errado. A resposta correta então está no item D. No item D, que nos diz que a Revolução de 30 consolidaria a ideia de mudança da capital, tá? Então consolidaria aí a ideia de mudança. Você tem o projeto de mudança da capital, ele ganha força, né? A ideia de mudança da capital, ela ganha força justamente com esse processo revolucionário de 1930. Ok, meus caros, beleza? Vamos lá para a próxima questão, questão número 7. Questão número 7. O plano urbanístico de Goiânia, de maneira geral, foi influenciado pelas condições topográficas do sítio urbano. Sobre o traçado original da cidade e seu zoneamento, é correto afirmar que, vamos lá, as ruas e avenidas dispostas no sentido leste-oeste foram projetadas e construídas contrariando a topografia do terreno. Pelo contrário, né? Você tem aí a construção de um sistema viário justamente respeitando a topografia do terreno e não contrariando, tá ok? Então, o item A está fora. A letra B nos diz que o centro comercial foi previsto originalmente para a parte sul da cidade, justamente onde estão localizados os setores sul e marista. Meus caros, a parte sul da cidade, você deve lembrar disso lá na aula, tá? Setor sul, setor oeste, eram bairros residenciais destinados à população de maior poder aquisitivo, ok? E não parte comercial. Parte comercial é para aquele centro, né? Onde você tem ali as avenidas Araguaia, Tocantins, Avenida Goiás, Avenida Paranaíba. Então, aquela centralidade é a centralidade comercial e administrativa pensada para a nova capital, segundo o plano urbanístico de Atílio Corrêa Lima. Vamos lá. Então, letra C. A zona industrial foi planejada para a parte mais baixa da cidade, onde mais tarde chegaria os trilhos da estrada de ferro. Exatamente isso, tá? Corretíssimo. Então, a zona industrial, ela foi realmente projetada para a parte mais baixa, né? Onde chegou os trilhos, a estrada de ferro. Então ali você tinha a área industrial, os bairros populares, né? Nessa parte norte da cidade, ok? E a letra D, vale comentar a letra D. Ela diz o seguinte: o fato de não terem sido previstas áreas de infiltração nos logradouros públicos, somado ao reduzido espaço para áreas verdes, demonstra pouca preocupação ambiental. Lembre-se do que eu falei. Goiânia, o plano urbanístico Goiânia, inspirado na Carta de Atenas de 33, pensava a cidade como um organismo vivo, uma integração homem-natureza. Então Goiânia foi concebida aí, né, na perspectiva de uma cidade-jardim.
A questão é que os seus construtores, né, e isso não é responsabilidade daquele que planejou, mas sim dos executores da obra, acabaram não respeitando todas as áreas verdes. Então, muitos dos parques que nós temos em Goiânia tiveram aí as suas áreas diminuídas para atender aos interesses dos especuladores imobiliários que agiram já em Goiânia desde desde a sua construção, desde o seu início, tá? Desde a sua pedra fundamental, podemos dizer assim. Tá ok? Bom, então, comentado aí esse item D, a resposta correta, letra C, beleza? Olha só a questão número 8, questãozinha bem legal aqui, tá? Aqui na imagem da TV não deve parecer muito legal, mas aí no seu material de apoio nós temos aí a imagem do Teatro Goiânia, inaugurado em 1942, tá? Vamos lá, olha só, observe a figura a seguir. Então temos aí a imagem do Teatro Goiânia. A foto ilustra um estilo arquitetônico conhecido como Art Deco, que foi adotado como parte do projeto de modernização do estado de Goiás nas décadas de 30 e 40. Com base na análise da imagem, identifica-se como característica desse padrão arquitetônico a, vamos lá, utilização de temas da antiguidade clássica? Não, né? Nós já vimos, se você falar em antiguidade clássica, você vai pensar, né, naquelas colunas clássicas de Grécia, né, da Roma antiga e tal, então tá fora, tá? Letra A descartada. A letra B fala de tematização de princípios de luminosidade e emprego de movimentos da arquitetura medieval. Não, meus caros. Tá? O estilo Art Deco é o que havia de mais moderno no mundo, então, tá? É justamente aquilo que estava em voga ali nos primeiros anos do século XX. Era a moda do século XX em termos de arquitetura. Então, a letra B está fora. A letra C nos fala a adoção de linhas e volumes futuristas e a valorização da estética decorativa. Ok, muito bem. Olha só, né? Corretíssimo aí o item C, né? Linhas e volumes futuristas e a valorização da estética decorativa. Então, o item C é a resposta correta. Mas vamos comentar os demais. A letra D nos fala de uma superposição entre a estrutura construtiva colonial e a concepção funcionalista. Não, meu caro, colonial não, tá? E a letra E nos fala da incorporação de padrões construtivos rústicos, tá? Não. E o uso de simplicidade de formas. Não, o rústico, quando fala em padrões construtivos rústicos, nós vamos pensar justamente nas construções do período colonial, tá? E não na construção, né, de Goiânia, que você tem aí o concreto armado, né, como base dessas edificações. A construção colonial rústica ali era o quê? Era a base feita na pedra, na madeira, o adobe, né, sem a utilização das estruturas de ferragem do concreto, tá ok? Então, descartada aí, nós temos realmente como resposta a letra C, tá? Letra C. Questão número 9. Em novembro de 1930, o líder civil de um movimento armado de oposição, Getúlio Vargas, tornou-se presidente do Brasil em caráter provisório. Então tá aí um trecho da obra do Thomas Skidmore. Vamos lá. A Revolução de 1930 mudou inteiramente o processo histórico brasileiro, fazendo ruir as estruturas da chamada República Velha, ou Primeira República, no país, e deu início a uma nova etapa histórica para o estado de Goiás, na medida em que, então vamos lá, as novas classes políticas assumiram o comando do estado, com novas prioridades, como a higienização e o progresso, alinhadas com a política desenvolvimentista nacional. E aí? Parece que está correta, não é? Vamos ver as demais? Olha só, letra B. A oligarquia goiana se manteve no poder estadual, porém implementou um modelo desenvolvimentista com o objetivo de inserir o Estado no mercado internacional. Não, meus caros, tá? Então, fora aqui a letra B. Tá? Não tem essa perspectiva de inserção no mercado internacional. A letra C nos fala que após a Revolução de 30, a economia goiana sofreu importantes mudanças, sendo a base agrária gradativamente substituída por um processo de industrialização. Observe bem, substituída por um processo de industrialização, não, meus caros, totalmente fora. O que você tem é
a partir da construção de Goiânia, a partir da Revolução de 30, o início do processo de modernização do território goiano, né? E o que você tem é justamente na sequência o processo de modernização da agricultura e a expansão, então, agrária em Goiás. Tá? A letra D nos fala que a nova elite política goiana, na perspectiva de modernizar o Estado a partir de 1930, realizou investimentos prioritários nos municípios menores. Não, né, o investimento prioritário é justamente na construção de uma nova capital para Goiás e não nos municípios menores. E a letra E nos fala que a aliança entre a burguesia e a elite rural goiana foi refletida na priorização dos investimentos em educação para a qualificação de mão de obra no pós-1930. Vamos lá, ele fala aliança entre a burguesia e a elite rural. Não, a burguesia ou a elite rural é a mesma coisa em Goiás, porque você tem uma elite rural que manda efetivamente no território goiano nesse período. Tá certo? Então não há que se falar aqui, né, numa burguesia, pensar que houvesse ali, existisse em Goiás uma classe burguesa e uma elite rural. Não, o que você tinha era uma elite rural que representava, então, podemos dizer em certa medida, essa burguesia aí. Tá ok? Então a resposta correta, realmente a letra A. Tá? Letra A, as novas classes políticas assumiram o comando do Estado com novas prioridades, como a higienização, o progresso e alinhada com as políticas de desenvolvimentista nacional. Não se esqueça, Vargas inaugura um projeto de desenvolvimento nacional para o país. Né? E isso fica muito bem traduzido na chamada Marcha para o Oeste. Vamos lá? Questão número 10, já estamos nos aproximando aí. Né? Olha só que questão bacana. Né? Vamos lá. Você voltou para a civilização, né? Você tinha ido para Goiás. Essa foi uma fala da apresentadora Ana Maria Braga ao entrevistar a atriz Glória Pires no ano de 2005, né? Você voltou para a civilização, né? Você tinha ido para Goiás, ou seja, Goiás não era parte da civilização. Até 1930, o estado de Goiás continuava fora da corrente do progresso que, nos últimos 80 anos, vinha transformando São Paulo e outros estados a partir da modernização da agricultura e de um começo de industrialização. Então está aí um trechinho da obra do padre Palacim da Maria Augusto sobre a história de Goiás. Conceitos como progresso e civilização são recorrentes na análise dos fenômenos econômicos e culturais. Acerca do uso desses conceitos para a compreensão da história de Goiás, julgue os seguintes itens. Item 1. A construção da estrada de ferro provocou uma profunda transformação econômica, pois o Estado passou a exportar produtos agropecuários para o sudeste do país. Então vamos lá. A construção da estrada de ferro provocou uma profunda transformação econômica, pois o Estado passa a exportar produtos agropecuários para o sudeste, São Paulo. Lembre-se disso, a ferrovia liga Goiás com São Paulo. Ok, correto, item 1. O item 2 nos fala que a mudança da capital na década de 30 provocou o aumento da população e a intensificação da urbanização. Bom, até aí está correto, só que o que ele coloca? Eliminando os traços rurais da cultura goiana. Não, meus caros, não elimine esses traços rurais da cultura goiana. Isso é algo muito forte, muito marcante, muito presente ainda hoje, né, na identidade do goiano. Então, não há que se falar em eliminação. E atenção, esse é um item que aparece frequentemente nas provas. Tá? Se você for observar outras questões, eu vou disponibilizar mais questões para vocês aí treinarem, né? Vocês vão observar que outras questões tratam ponto, né, desse item aí da identidade do goiano. E uma questão forte é isso. Nós temos na nossa cultura fortemente marcada pela religiosidade, né, a religiosidade cristã católica, tá? Mas fora desse aspecto da nossa cultura religiosa, um dos itens muito presentes na identidade do goiano é justamente a sua ligação com o meio rural, ok? Então, o item 2 aí está errado, tá? Por ele falar em eliminando os traços rurais da cultura goiana. O item 3 nos fala que os conceitos de progresso e civilização são insuficientes como instrumentos de análise cultural, pois é impossível afirmar que os valores culturais goianos são superiores ou inferiores ao de outros estados. Corretíssimo, tá? O fato de ser aí culturas diferentes não significa dizer que uma é melhor, a outra é pior. Não se pode fazer essa hierarquização, tá? Sempre que se faz alguma hierarquização que tente se mostrar uma cultura melhor que a outra, aí isso não dá certo, isso termina em graves problemas, ok? Então vamos lá, o item 3 está correto, por enquanto o item 1 e 3.
Obviamente já temos então a resposta, né? Já que o item 4 nos fala que a necessidade de construir uma nova capital, segundo Pedro Ludovico, se justificava pela defesa do patrimônio histórico da cidade de Goiás, ameaçada pelo crescimento demográfico. Não havia nenhuma preocupação quanto a essa questão de preservação de patrimônio histórico nesse contexto, tá? Essa preocupação com a preservação do patrimônio histórico é algo bem recente que já vai se constituir ali, principalmente, vai ganhar força ao final dos anos 90, né? Até que então, já no início, né, da transição dos anos 90 para os anos 2000, você tem a cidade de Goiás sendo aí considerada patrimônio, né, histórico, aí, patrimônio da humanidade. Ok? Então a resposta correta aí, nós temos o item 1 e o item 3, não é isso? O item 1 e o item 3, beleza? Vamos lá? Questão 11 para fecharmos aqui essa lista. Tá? A Revolução de 1930, embora sem raízes próprias em Goiás, teve uma significação profunda para o Estado. É o marco de uma nova etapa histórica. Mais um trecho da obra do Padre Palacim. Lembre-se que a obra do Padre Palacim é uma referência aí sobre a história de Goiás. Sobre os efeitos da Revolução de 30 em Goiás, assinale a alternativa correta. Letra A. A partir da Revolução de 1930, o governo de Goiás passou a propor, como objeto primordial, o investimento na manutenção dos privilégios da oligarquia regional. Opa, vamos lá? Tome cuidado. Ó, a partir de 30, o governo passou a propor como objetivo primordial o investimento na manutenção dos privilégios da oligarquia regional. Não, você tem o quê? Você tem aí um rompimento, né, com as oligarquias que dominavam a cena política. A letra B nos fala que, após o início do governo varguista, ocorreu transformação radical das estruturas socioeconômicas e políticas. Não, você pode ter tido uma estrutura, uma alteração na estrutura política, mas a economia não altera, sim. Tá? É como ele coloca aqui, radical, de forma nenhuma. A letra C nos diz que a Revolução de 30 provocou em Goiás a manutenção das oligarquias tradicionais do poder, coligadas com a nova ordem política. Não, você não tem a manutenção, você tem uma ruptura em 30. Tá? A letra D nos fala que a Revolução de 30 foi uma revolução importada para Goiás, com o apoio da classe dominante descontente. E não se operou diretamente no campo social, mas no campo político, aí sim. Então é um processo que ele não se dá com a participação, ampla participação popular. Tá? Ele é um processo que ele se dá aí no campo das elites políticas, das elites que comandam o território goiano. Então a resposta correta, letra D. Né? E a letra E que nos fala que em Goiás foi uma revolução que encontrou apoio na população dos grandes centros urbanos. Não há que se falar em grandes centros urbanos em Goiás aí nesse período. Ok, meus caros? E assim eu finalizo com vocês esse bloco de correção. Tá? Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco aí e vamos seguir forte rumo à nossa aprovação. Avante!